E aí, tudo bom? Essa aula aqui vai ser divertida e eu vou falar sobre prompts de voz, né? Então, como eu já expliquei em outras aulas, os nossos prompts, eles não necessariamente são só escritos, né? A gente pode dar prompts de várias formas, inclusive colocando um prompt por imagem, por exemplo. Você pode fazer, enfim, uma imagem mais um texto, voz, né? Vídeo, e aqui a gente vai falar dos prompts especificamente de voz. E por que que essa aula vai ser divertida? Porque a gente vai aprender com o chat GPT, né, como a gente deve fazer prompt de voz, tá? Então ninguém melhor do que ela, né, no caso, a nossa assistente, para falar com a gente sobre qual é a melhor forma de criar prompts de voz, né? Então, estou abrindo aqui, né, a nossa assistente e a gente vai falar com ela sobre como criar melhores prompts de voz. Assistente, a gente está fazendo uma aula aqui para os alunos do nosso curso sobre fluência em IA e eu quero que você me diga qual que é a melhor forma de criar prompts de voz. Que legal! É importante definir bem o contexto e o objetivo da interação, usar uma linguagem simples e direta e também testar bastante para ver se o assistente entende certinho. Se tiver alguma dúvida específica, é só me falar. Quanto aos prompts mais avançados, como por exemplo o Few Shot, React, tudo isso, eu devo usar isso com voz ou não? Olha, dá para usar sim, mas é bom ter um certo cuidado. Quando a gente fala de prompts mais avançados, como o Feelshot ou o React, a ideia é dar exemplos ou estruturar o prompt de uma forma que o assistente entenda melhor o que você quer. Com voz, você pode adaptar isso falando esses exemplos em voz alta ou criando uma sequência lógica na sua fala. Então, é super possível, mas sempre bom testar para garantir que o resultado fica do jeito que você quer. Legal. E me explica uma coisa. Então, assim, o que você está dizendo é que quando a gente vai fazer prompts de voz, o legal mesmo é a gente simplificar e ter uma conversa mais fluida, né? Exatamente. A ideia é deixar tudo bem natural, como se fosse uma conversa do dia a dia, sem muita complicação. Quanto mais direta e clara for a sua fala, mais fácil para o assistente entender e responder da melhor forma. Assim, a experiência fica mais fluida e natural. Legal. E o que a gente está fazendo aqui é um chat por streaming, certo? Qual que é a diferença entre um chat por streaming e um comando de voz padrão? A principal diferença é que no chat por streaming, como a gente está fazendo agora, a resposta vai sendo gerada em tempo real, conforme você fala, o que deixa a conversa bem dinâmica. Já um comando de voz padrão geralmente envolve você falar algo, esperar o assistente processar tudo e só depois receber a resposta completa. O streaming torna tudo mais fluido e rápido. Certo. E quais que são os casos de uso para voz padrão e para voz streaming? Quando eu uso um e quando eu uso o outro? Geralmente, a voz padrão é mais usada em comandos simples, como perguntar a previsão do tempo ou acionar uma função específica, já que você fala e espera a resposta completa. Já a voz em streaming é ideal para conversas mais longas e interativas, onde a resposta vai sendo construída enquanto a conversa acontece. Isso é ótimo para assistentes virtuais, bate-papos mais naturais e interações que exigem uma troca mais dinâmica. Fantástico. Me fala uma coisa, eu posso usar streaming, por exemplo, para modelos mais avançados, como por exemplo em agentes? Com certeza. O streaming é ótimo para modelos mais avançados, como agentes de IA, porque permite que eles processem e respondam de forma contínua, deixando a interação bem mais fluida e natural. Então, se você quiser criar uma experiência bem interativa e dinâmica, o streaming é uma ótima escolha. Legal. Que dicas que você dá para os nossos alunos, né, que estão se tornando fluentes em inteligência artificial e querem dominar todas as ferramentas sobre prompts de voz? O que que você diria para eles?
Eu diria para eles sempre focarem em clareza e naturalidade. É importante praticar bastante, testar diferentes abordagens e ver o que funciona melhor. Outra dica é se manter sempre atualizado, porque as ferramentas de IA estão evoluindo super rápido. E, claro, não ter medo de experimentar, de errar e ajustar, porque é assim que a gente realmente aprende e se torna fluente nessas tecnologias. Tá certo, perfeito. É uma última dúvida que é um parênteses aqui da aula, né? Por que que a Alexa e o Google Assistente ainda não se tornaram um streaming de voz? Essa é uma ótima pergunta. Na verdade, essas assistentes já têm um certo nível de streaming, no sentido de que elas processam e respondem bem rápido, dando a sensação de conversa contínua. Mas quando a gente fala de streaming mais avançado, como uma resposta sendo construída em tempo real enquanto a pessoa fala, isso envolve desafios técnicos bem complexos. É uma questão de tempo e desenvolvimento, mas com certeza a tecnologia está caminhando para isso. Perfeito, muito obrigado. Então, você quer deixar uma palavra final aqui para os nossos alunos? Claro, eu diria para todo mundo continuar explorando, experimentando e não ter medo de errar, porque é assim que a gente realmente aprende e se torna fluente em inteligência artificial. E, acima de tudo, se divirtam no processo, porque isso faz toda a diferença. Ela é uma simpatia, né, pessoal? Bom, ó, toda a nossa conversa, né, ficou aqui gravada, tá? Então essas conversas que eu tenho aqui com a assistente, tá? Ficam gravadas para você que ainda não teve, né, a conversa com assistentes, tá? E a forma de chamar assistente é uma coisa importante, tá? Vou dar um zoom aqui. A gente vai falar mais sobre isso nas aulas de OpenAI, claro, quando a gente falar do pacote todo e sobre todos os recursos, inclusive streaming. Mas aqui no chat, né, existe aqui, ó, se você olhar, existe aqui um microfoninho. E eu vejo a maior parte das pessoas cometendo um erro grande, que é o seguinte: as pessoas clicam no microfone, né, e acham que estão falando com o streaming. E daí ele não responde, a pessoa fala, poxa, o meu não está funcionando. Mas na verdade, o que acontece é o seguinte: o streaming está aqui do lado, ó, à direita do microfone. Então, se você clica no microfone, você está fazendo um prompt só, tá? Então, ele vai basicamente transcrever o que você disse, né, no microfone e vai responder. Enquanto ao lado aqui no modo voz, aí sim você consegue ter uma conversa por streaming, né, que é esse bate-papo que a gente fez, tá? Então, isso é uma coisa importante. Eu vou colocar essa aula aqui numa apresentação, tá? Para vocês terem acesso a elas. Então, essa apresentação vai estar aqui embaixo, né? Em anexo aqui da aula. Esse é um formato que eu acredito muito. Eu acho que a gente vai cada vez mais entrevistar a IA. E ninguém melhor do que a IA para dizer para a gente como conversar com ela, né? Então, acho que essa ideia aqui é exatamente isso, tá? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Acho que por agora é só. E vejo vocês na próxima.